pergunta da Aline. Você já ficou em alguma saia justa com algum aluno ou professor por causa dessa questão da fé e da ciência? Sempre existe isso, mas eu nunca deixei muito me abalar por isso. Tá. Eu já passei por algumas situações assim são engraçadas, porque eu costumo dizer assim, se eu vou, se eu vou fazer uma defesa de fé, Uhum. eu preciso necessariamente conhecer o outro lado da história, né? Eu preciso saber o que um ateu faz, né? Uhum. Porque só assim eu poderei fazer essa defesa de maneira coerente. Enquanto muitos falam contra a Bíblia Sagrada, ou contra o Evangelho, ou contra Deus de maneira específica, e nem sabem do que estão falando, eles Sim. simplesmente criticam por nada. Isso é uma imbecilidade para mim, assim, eu chamo isso de imbecilidade. Então eu procuro estudar o outro lado também. E o confronto que aconteceu, ou já aconteceu, e sempre tem, é, ele é ele é ele é consequência do desconhecimento. A galera tenta chegar falando aquelas frases, né, aquelas clássicas que eles leem no Facebook ou no Instagram, Uhum. eles acham que por ler uma frase entendem todo o assunto. Isso é um problema da nossa geração Z, milênio, essa galera mais nova, porque eles acham que eles podem comentar qualquer coisa sem conhecer nada do assunto. É Sim. impressionante. E eles vêm com algumas frases prontas. Então, eu já tive aluno, porque quando eu percebi, que foi inclusive o que levou para a idealização do Uni 17, Tá. quando a gente percebe que aquela galera que é cristã entra na universidade e se sente acuada, e por isso se fecha, e que por conta de se fechar, muitas vezes acaba sim perdendo a sua fé, e aqui eu estou falando dos sinceros, daqueles que batalham Uhum. para que fiquem ligados à sua fé, eles se sentem acuados. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu preciso em algum momento aqui da minha aula deixar claro que também sou um pastor e que como físico sou o crente que sou, ponto final. E para isso, sempre que eu entrava em algum ponto de física mais pesada, onde eu entrava num assunto que a complexidade redutível era real, né? A ideia de que, olha, se não for desse jeito, o fenômeno não acontece, eu trazia um pouco daquilo que acredito. Eu sempre, os Legal. alunos me conhecem porque eu faço assim, eu abro um parênteses e falo assim, momento pregação. E aí falo com eles rapidamente, fecho o parênteses e pronto. Uhum. E, e esse com esse objetivo eu queria dar a ideia e a segurança para os alunos que são cristãos, que eles poderiam sim permanecer firmes naquilo que creem. Evidentemente, por conta disso, alguns alunos que já não criam gostavam de vir me questionar, né? E eu nunca tive problema com isso. Um deles, inclusive, vem, né, com aquelas frases clássicas. Não, professor, mas Uhum. eu já fui cristão, mas depois eu abandonei porque eu vi que é uma bobagem. Eu vi que a Bíblia ela é homofóbica e machista. Essas frases, assim, são muito, né, cartaz de galera que não sabe o que está falando. Uhum. Então, assim, e aí, evidentemente, eu falei, pô, cara, me mostra então, que eu ainda acredito nesse negócio, então vamos lá, né? E, evidentemente, eles não sabem mostrar, eles vão citar alguma coisa, mas quando a Uhum. gente simplesmente aqui, eu não sou teólogo, então eu não tenho conhecimento teológico, como grandes pastores da nossa igreja e outros por aí, mas basta olhar para o contexto e a gente já vê que esse cara não sabe o que está falando. E que o Uhum. texto que ele usa não justifica ou não expressa nenhum tipo de machismo ou homofobia ou coisa do tipo. É muito pelo contrário, ela determina algo que é benéfico ao povo e, por outro lado, algo que desagrada a Deus. Então, é muito simples perceber as razões e os contextos de Sim. cada texto. Então, esse tipo de coisa sempre acontece. Eu tive assim um momento mais, como eu disse, sempre tem isso, mas eu tive um momento mais chato, não que eu fiquei chateado, mas porque ficou chato para quem organizou a parada, que eu fui Tá. convidado para um projeto que tinha dentro da Uhum. universidade. As meninas que organizavam o projeto, elas davam aula de ciências no sábado, para as crianças, para trazer, o projeto chama Pequenas Cientistas, para incentivar as meninas a entrarem na ciência, tal, aquele negócio. Uhum. E como eram crianças mesmo, assim, 10, 12, 13 anos, os pais sempre vinham.
Uhum. E aí, quando eles perceberam que os pais ficavam lá 3, 4 horas esperando os filhos, eles falaram, pô, a gente precisa fazer alguma coisa com os pais também, porque aí deixa os pais ouvindo alguma palestra, conversando. Então eles começaram a convidar. E como as meninas que comandavam esse evento, elas eram cristãs, são cristãs, elas lembraram de mim e falaram, oh, pô, vamos chamar o professor Ayrton para fazer uma conversa sobre fé e ciência, para ver assim se as duas têm problema em andar junto, né? Como é que funciona isso? Uhum. Foi muito interessante quando eu cheguei, tinha lá 40 pessoas, os pais todos, e aí tinha professores da universidade, coisa que nunca aconteceu. Tinha professores da universidade, biólogos, para ser mais exato, biólogos evolucionistas, e eles estavam lá. E aí eu falei, gente, eu não vou fazer uma palestra, eu queria fazer uma mesa redonda, um negócio para a gente conversar, porque como é um ponto bastante divergente, eu não queria passar meu ponto de vista, eu queria ouvir vocês e a gente conversar a respeito. Uhum. E aí todo mundo falou, opa, legal, tal, tudo bem. E antes da gente começar, esse pessoal, né, os biólogos, levantaram a mão e falaram assim, eu queria saber quem foi que organizou esse negócio. Aí o pessoal da organização, os alunos, né, da graduação que organizaram, falaram, foi a gente. Não, porque se vai falar aí de Deus dentro da universidade, aí eles falam assim, não, e se vai ter isso, tem que ter um debate, tem que ter alguém aqui para debater contra Uhum. isso. Aí as meninas ficaram bastante constrangidas, isso é fato. Mas eu falei imediatamente, eu percebi o constrangimento dela, falei, não tem problema, a ideia é que seja uma conversa mesmo. E se vocês discordam desse contexto, então vocês são o contraponto, vocês são o ponto de debate. Então, Perfeito. fiquem aí e vamos conversar. E aí eu tive quase 2 horas desse tipo de debate. E a ideia é de que o que eles procuram fazer? De novo, né, sem conhecer nada, eles procuram desvalorizar a Bíblia, Perfeito. desvalorizar o cristianismo. Olha o que a Igreja Católica fez, olha o que esses muçulmanos fazem, sabe? Assim, essa coisa Sim. que não entende nada e só quer simplesmente tentar deixar uma frase de impacto e ganhar a Sim. batalha. E até uns Mas caras que pegam trecho da Bíblia para usar de pretexto. foi muito legal que, assim, com toda a paciência, com toda a graça de Deus ali nesse momento, foram 2 horas onde que esse tipo de embate, que tentava simplesmente brigar, eu, com muita calma, quebrava e com muito cuidado, inclusive, muitas vezes falei, não, mas vocês estão certos, existe realmente esse problema, mas eu sei que no final das 2 horas, eu tive, sei lá, 37 pessoas que ficaram do meu lado no processo e 2 ou 3 ficaram com eles. Então, nesse contexto, eu acho que a ideia de que Deus permanece vivo na nossa memória, na nossa sociedade, é válida ainda. Legal. Nietzsche, quando disse Deus está morto, ele disse para si, mas Uhum. ele também disse quando olhou para a sociedade europeia e falou assim, no coração dessas pessoas Deus não está vivo mais, porque Uhum. ele via que era uma sociedade que vivia completamente diferente daquilo que o cristianismo ensinava. Uhum. Então, eu fiquei feliz por ver que nesse pequeno grupo, houve essa postura pró-cristianismo, positiva e tal. Legal. Evidentemente, a gente sabe que, infelizmente, a gente vive uma realidade onde um livro que foi lançado recentemente diz o seguinte: o cristão ateu, né? Pessoas que vivem como se creem em Deus, mas vivem como se ele não existisse, né? Perfeito. Então isso é uma realidade, mas ainda assim a gente tem ganhado pontos nesse contexto. Uma coisa que me deixa muito feliz, Matheus, é que assim, junto aos meus colegas, né, os meus colegas ali no departamento de física, no instituto, Tá. a gente tem um respeito muito grande, o pessoal respeita muito, mesmo aqueles que são claramente ateus e que inclusive brincam, zoam com essas coisas, eles respeitam muito Bacana. e eles falam com muita clareza assim, não, olha, eu não sou crente, mas eu confio no Ayrton, por exemplo.